chegamos na parte da extração. Eu costumo falar que essa etapa é a etapa mais desafiadora que nós temos na limpeza de pele. Mas calma que tem alguns recursos que vão nos auxiliar. Ó, a primeira extração, né, que eu vou ensinar para você é a extração manual. Claro que a gente vai conseguir ter uma visualização melhor na hora da prática, mas já vá anotando aí e prestando atenção na parte teórica. Então, a extração manual, ela é feita com a mão, né, com nossas mãos, a mão do profissional, com a pontinha dos dedos. Então, com a ponta dos dedos, nós vamos fazer pressão na pele, seguindo o sentido oblíquo do nosso folículo pilosebáceo. Então, nós vamos, com a ponta dos dedos, nós vamos fazer esse movimento em várias direções. Então, nós costumamos falar que a gente precisa, né, para ter uma boa extração e não machucar o cliente, a gente precisa fazer essa pressão em vários sentidos. Então, aqui tá o comedão, a gente vai fazer uma empurre em todas as direções, para que a gente consiga ter, né, a retirada desses comedões sem agredir aquela pele. Então, com a pontinha dos dedos, nós vamos fazendo o arraste até a remoção desse comedão. Na prática, vocês vão ver melhor e vai dar para entender isso. Depois, nós temos alguns recursos que irão nos auxiliar. Então, primeiro deles é a vacoterapia. Na vacoterapia, a gente pode utilizar ou a caneta extratora ou então a ventosa. Então, a caneta extratora, ela é uma canetinha que você vai conectar o seu aparelho de vacoterapia e ele vai fazer uma pressão negativa. Então, você vai pegar a caneta, vai posicionar a abertura que tem na caneta no meio do comedão e vai esperar a sucção. Então, ele vai sugar, né, a pressão negativa e você vai tirar. Então, ele vai você coloca próximo à pele, ele faz uma sucção e depois você tira. E desse jeito a gente vai fazendo a remoção desses comedões através da sucção do próprio aparelho. Só que além das canetas, nós temos as ventosas. Então a gente tem ventosa bico reto e ventosa bico torto. Essas ventosas são ventosas de vidro que a gente vai acoplar também no nosso aparelho e vai fazer o mesmo mecanismo. Então a gente pega o comedão tá aqui, a gente vai centralizar, né, a abertura ou da caneta ou da ventosa no meio. O comedão fica no meio e a gente espera a sucção dessa dermotonia, desse vácuo, para poder fazer a remoção desses comedões. Nath, eu não tenho vacoterapia, o que é que eu faço? Se você não tem a vacoterapia, tem a opção de ter uma caneta extratora. Então, essa caneta extratora aqui, ela não precisa do vácuo, tá? As duas são canetas. Vou mostrar para vocês na prática. Mas essa daqui, ela fica conectada no aparelho de vacoterapia e essa daqui não. Essa aqui não é conectada a aparelho nenhum. Então, ela vem com uma ponteirazinha de silicone. Essa ponteira você vai poder remover para poder trocar, né, de um cliente para outro. E com essa ponteira que você vai fazer a pressão. Então, você vai pegar a sua canetinha, vai posicionar no comedão. Então, o comedão tá aqui, você posiciona a caneta e você vai fazer uma pressão com sua mão. Então, você vai empurrar para baixo a fim de fazer com que o comedão ele saia, certo? Então, a diferença é que aqui nós teremos o apoio da pressão negativa da vacoterapia e aqui vai ser a pressão da nossa mão. E outro recurso que chegou pra gente aí foram as pinças. As pinças é para fazer a retirada de comedões abertos e aí com a ponta da pinça, tem pinça aí de vários formatos, mas todas consistem no mesmo objetivo. Então você vai pegar a pontinha dessa pinça, localizou o comedão, posiciona a pinça e puxa. É com o objetivo de você pegar o sebo e retirar do folículo. Então, ao invés de você pressionar, fazer a pressão para que ele saia do folículo, você vai tirar ele de dentro do folículo com essas pinças. Então, o mecanismo é mais ou menos esse. Depois, nós temos as agulhas. As agulhas é antiga nossa,
mas ela é utilizada para a extração de milhos e comedões fechados. Então lembra lá que eu falei que nós temos os comedões abertos e os comedões fechados? Os comedões fechados é produção de sebo, só que esse sebo ele fica protegido por uma camada córnea, por um queratinócitozinho. Então o objetivo da agulha de insulina é a gente fazer a remoção dessa capa córnea e retirar o conteúdo que está ali dentro. Então a gente vai pegar a agulha de insulina, vai colocar ela em uma posição de 45 graus e vai fazer a remoção dessa camada córnea. E aí, qual a diferença, Nath, de milho para comedão fechado? O milho, a gente tem presença de queratina. Então, é o que está dentro daquele conteúdo. No comedão fechado, nós teremos presença de sebo e no milho nós teremos presença de queratina. Só que os dois, nessas duas, tanto o milho quanto o comedão fechado, a remoção é da mesma forma. Então, pega a agulha de insulina, vai colocar ela no posicionamento de 45 graus, não dói. Então, avisa para o cliente, ó, não dói. Se doer, pede para ele avisar, pode sangrar um pouquinho, mas nada demais, certo? Então, pega a agulha de insulina a 45 graus e remove a camada córnea e depois você faz a pressão para que aquele conteúdo ele saia ali do folículo. Um companheiro nosso antigo é o extrator, os extratores metálicos. Também tem de várias formas. E qual é o objetivo dele? Com eles nós vamos fazer uma pressão também para que esse comedão saia. Então, só para não ficar, não bagunçar as ideias aí na cabeça de vocês, o que é que acontece? Quando a gente utiliza a extração manual, extração com caneta, seja ela com a vacoterapia ou sem vacoterapia, as ventosas da vacoterapia e o extrator, nós vamos trabalhar nos comedões abertos. Então, se eu tiver comedão aberto, eu posso utilizar o extrator, posso utilizar as mãos, posso utilizar a pinça e a vacoterapia, seja com a caneta extratora ou então com a ventosa. Além disso, tem a caneta também só com a pressão da nossa mão, né? Então, quando a gente tem comedão aberto, nós poderemos usar esses recursos. Se a gente tiver um comedão fechado ou um milho, nós utilizaremos a agulha de insulina, certo? Mas aí o que acontece? Se você utiliza a agulha de insulina, então tem lá um milho, um comedão fechado, um milho ou um comedão fechado. A gente pegou a agulha de insulina, fez a remoção dessa camada córnea, depois a gente pode vir ou com a mão, ou com a pinça, ou com o extrator e fazer a pressão para que aquele conteúdo saia, certo? Então a agulha é só para remover os queratinócitos, os corneócitos que estão protegendo ou aquele excesso de queratina ou aquele excesso de sebo e depois a gente pressiona para que saia esse conteúdo. Uma observação é importante ser feita. Quando a gente fala de extração com pinça e extração com o extrator de alumínio, nós temos um risco muito maior de lesionar a pele do nosso cliente. Então, muito cuidado. Porque se você lesiona essa pele, você pode ter uma hipercromia pós-inflamatória. Então, cuidado. Isso significa que com a mão eu não vou ter essa lesão? Não. Com a mão você também pode ter essa lesão se você ficar pressionando demais. Se você insistir... O comedão, né? Cravo, ó. Comedão. Que a gente é chique e profissional. Então, quando o comedão ele está muito ruim de sair, né, de ser extraído, a gente não vai mexer nele. Passa para outra. E aí, quando a pele ela voltar a ficar, se ela ficar vermelha, você passa para outra. Quando passou a vermelhidão, você pode retornar. Mas lembrando sempre daquele tempo lá, 40 minutos, né, para poder fazer a extração. E se você sentir que a pele ela ficou muito fina, ela já começou a ferir, já saiu um líquidozinho, você não vai mexer. Porque se você continuar mexendo, tem risco sim de lesionar essa pele, de ferir, de criar cascão, de criar uma mancha pós-inflamatória. Então, muito cuidado, tá? E isso vale para qualquer tipo de extração. Manual, com pinça, com extrator, com a vacoterapia, com o que for.
Só que essas duas são as mais perigosas para poder promover, né, essa agressão na pele. E a vacoterapia com a caneta, tanto a caneta com a vacoterapia quanto a caneta pura, elas são para aqueles clientes que são mais sensíveis, então vai doer um pouquinho menos, certo? Mas aí a gente vem para a dica, né? Qual a minha dica? Eu sempre recomendo que a gente mescle. Eu adoro o procedimento manual. Então, a minha extração é praticamente toda manual. Quando é que eu uso algum recurso desse? Ou quando eu tenho um milho ou comedão fechado, ou então quando é um local de difícil acesso. Então, por exemplo, vocês vão perceber que a abinha do nariz, a parte de orelha, é muito difícil fazer a extração manual. Então, nessa hora aqui, vocês vão utilizar os acessórios. Então, utiliza um extrator, utiliza a caneta, pode utilizar a pinça, certo? Então, assim, minha extração, vocês vão ver na prática, ela é toda manual. Porque, para mim, não tem nada que substitua as nossas mãos. Então, a caneta extratora é legal, mas para mim remove muito mais os comedões superficiais do que os comedões profundos. A pinça é legal, mas tem risco muito maior de ferir, assim como o extrator de alumínio. Então, eu prefiro, em minha prática clínica, realizar a extração manual. Mas é claro que isso não é lei, isso não é sentença, isso não é a única verdade do mundo, não. Você vai experimentar, realizar a extração manual, depois você vai experimentar realizar a extração com o extrator e você vai experimentando com a pinça, vai experimentando. Depois você vai verificar qual é a que você gostou mais, a que você achou que teve maior resultado, resultados melhores e se adequar e realizar a extração dessa forma, tá? Lembrando aí só desses cuidados, então cuidado para não ferir a pele, cuidado com uma hipercromia pós-inflamatória. Fora isso, você pode fazer com o que você quiser. O cliente saindo limpo, saindo sem tantos cravos, sem tantos comedões, tá perfeito. Outro aviso, quando a gente tem pústula, eu até esqueci de colocar aqui, ó. Quando a gente tem pústula, a gente não trabalha, a pápula a gente não faz extração na pápula, mas a pústula a gente pode sim realizar a extração. Mas quando tem pústula, vocês vão utilizar agulha de insulina. Então, pega a agulha de insulina, 45 graus, faz um furinho, depois vem com a pressão da mão e remove aquele pus, certo? Agora, Nath, ó, tá com pus, eu não quero tocar, e aí não tem problema. Você vai passar ativos, secativos, máscara secativa, alta frequência, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, eu trabalho com a pústula dessa forma aqui que eu tô falando para vocês. Então, identifiquei uma pústula, agulha de insulina, faço uma pequena incisão e depois removo o pus, esse conteúdo que tá aí dentro, certo? Tranquilo. Outra dica, eu falei para vocês que a parte da extração é a parte mais complicada do procedimento, né, da limpeza de pele. Mas o que é que a gente tem que fazer para ter uma boa hora da extração, para a gente ter uma boa extração? O que é que a gente tem que fazer? A gente precisa preparar essa pele. Então, o cliente chegou para você, você vai fazer uma avaliação nele. Você primeiro vai avaliar. Olha como é que tá essa pele. Se a pele estiver desidratada, não faça logo de início uma limpeza de pele, porque a extração vai ser complicadíssima. Então, você vai fazer uma sessão de hidratação, vai passar para ele usar em casa hidratantes, para depois você conseguir fazer uma boa extração. Fora isso, a Nath, a pele dele não é, a pele dela, né, dele ou dela, não é muito desidratada, mas tá um pouquinho. Então, na hora do procedimento, antes de colocar o emoliente, vocês colocam uma máscara hidratante. Então, deixa a máscara hidratante agindo. Depois, vocês vêm com um creme hidratante associado a uma loção. E aí, coloca para a gente poder ter um resultado melhor. Porque a extração, ela vai ser facilitada se a pele estiver hidratada. Então, é importante hidratar essa pele. Se a gente pegar fototipos muito altos para poder fazer uma limpeza de pele,
é importante que a gente faça uma preparação antes. Então, passa para ele utilizar em casa, à noite, ativos despigmentantes. Porque aí, dessa forma, a gente vai evitar uma hipercromia pós-inflamatória. Porque as peles, né, que têm fototipos altos, elas pigmentam muito, muito rápido. Então, tem que ter um cuidado aí. Não é chegou, vamos fazer, não. Cuida desse cliente, prepara a pele do cliente. Então faz isso, tá? Então chegou um fototipo muito alto, ó, tem tendência, você já sabe que o fototipo alto tem tendência a hiperpigmentar. Olha o rosto, olha o corpo para ver se tem hipercromia. Se tiver, passa para casa. Ó, você vai usar aqui em casa durante 15 dias um ácido cólico, um Belides, um ácido tranexâmico, algum despigmentante, para quando chegar no dia a gente não ter risco de ter uma hipercromia pós-inflamatória, certo? Então essas aí são algumas dicas que vão facilitar pra gente na hora da extração. Lembrando que vocês precisam mesclar. Eu sempre mesclo, sempre mesclo. Então, comecei com a extração manual, mas chegou na parte do nariz, vou usar um extrator de metal. Chegou na orelha, o extrator de metal ou pinça. Então mesclem bastante e se tiver dúvida, podem me perguntar. Lembrando que isso aqui vocês vão entender muito melhor na prática e tenham paciência, porque a gente precisa praticar para a gente ter um resultado satisfatório, para a gente ter confiança. Não é assim, não é acordei, hoje minha extração vai ser... Não, não é assim. Você tem que fazer extração após extração, limpeza de pele após limpeza de pele, para você poder ter resultados bons, para você poder saber lidar com cada tipo de pele, para você poder fazer extração. Então, é tempo, certo? Não precisa ter pressa, tenha calma. O medo, se tiver, ai Nath, tô com medo, é normal, o medo é normal. Mas você vai fazer com cautela. Então, eu fiz a extração, tá difícil de sair. Não removo. E avisa para o cliente. Tem cliente que nunca fez a limpeza de pele na vida. Nunca. Aí chega para você lá cheio de comedão, cheio de acne, inflamada, não inflamada e quer sair com o rosto de bebê. Você vai chegar para esse cliente, você vai falar para ele que você vai fazer a extração, mas que você tem que respeitar a pele dele, então você não pode agredir demais aquela pele. A primeira sessão você vai ver resultado, você vai conseguir limpar, mas provavelmente você não consiga remover todos os comedões. Se tiver acne inflamada, não é sair dali, não vai ter nenhuma acne papulosa, nenhuma acne pustulosa, não é assim. A gente vai fazer um tratamento para ir controlando essa inflamação, para ir controlando esse processo bactericida, nessa proliferação de bactérias. Então é tudo com calma, tá? E avisa para ele, a gente acabou de fazer aqui a limpeza de pele. Antes de pode avisar antes, tá? Eu sempre aviso antes. Eu fiz assim, o cliente chega, eu vou até trabalhar um pouquinho isso com vocês, em módulos mais pra frente, mas o cliente chega, eu converso com ele, eu faço assim, tem quanto tempo? Nunca fiz limpeza de pele na vida, eu tô percebendo que a senhora tá com bastante comedões, cravos, aí você fala, né, cravos, pra que eles entendam, em uma sessão só eu não vou conseguir fazer a limpeza de todos, porque eu posso agredir demais essa pele, mas a gente vai fazer sessões seguintes e isso vai fazer com que a gente consiga controlar esses comedões, não apareçam com tanta frequência e já ir retirando os que estão aí. E outra coisa importante é que tem alguns cravos que são cravos encrustados, a gente fala isso sempre. É aquele cravo que a gente aperta, faz bastante pressão, para poder fazer a extração dele e ele não sai de jeito nenhum. Nath, eu fiz hidratação, Nath, eu fiz um afinamento epidérmico, mas ele não sai. Esse comedão aí, ele não vai sair na primeira sessão, não. Você vai tentar na segunda você vai tirar mais um pouquinho, você vai tentar na terceira, aí ele vai saindo, entendeu? É aos poucos. E com cuidados também em casa. Então fala pro cliente, usar os home cares que eu tô passando, passa hidratante, passa antioxidante também, controladores de oleosidade, vamos falar disso. Mas passa também um home care para que ele fique com a pele aí controlada e nas próximas sessões a gente consiga resultados melhores.
certo? Então assim, ó, calma e é assim, não é na primeira sessão que você vai conseguir remover tudo. Possa ser que sim, depende da pele da cliente. Possa ser que consiga, possa ser que não consiga, mas que isso fique bem claro para você e que você deixe isso bem claro para o seu cliente antes de começar o procedimento. Então ele chegou, joga limpo com ele, certo? Se tiver dúvida, manda aí para mim, que eu não quero ninguém com dúvida. Hoje foi aqui, né, os tipos de extração, são os mais aqui utilizados por nós. Pinça, extrator metálico, agulha de insulina, manual, eu adoro a extração manual. Tem a vacoterapia, que aí nos auxilia com as canetas ou então com a ventosa, né? As ventosas que possuem esse aparelho. E a caneta sem precisar do extrator. O nosso mercado a cada dia tem coisas novas para poder facilitar o nosso trabalho. Então aproveitem aí tudo, experimentem de tudo, porque é importante a gente experimentar. E vamos pro próximo!